Bora lá. Existe uma figura na história que é tipo tudo ao mesmo tempo. Um homem, um deus, uma lenda. Imagina só. O nome dele, que ecoa por séculos, é a chave para um tipo de sabedoria que junta ciência, magia e filosofia. O nome dele? Hermes Trismegisto. Tá, mas quem foi esse tal de Hermes Trismegisto? A gente está falando de um sábio de carne e osso que andou por aí? Ou será que ele era uma divindade? Ou quem sabe, o grande arquiteto de um conhecimento secreto que, olha, até hoje desafia a gente? Bem, as lendas pintam ele como uma espécie de ponte entre mundos. É como se tivessem pegado o deus egípcio Thoth, sabe, o escriba dos deuses, e juntado com o mensageiro grego Hermes. O resultado é essa figura que não é só de uma cultura, mas pertence, de certa forma, a todo o conhecimento da humanidade. Então, para a gente começar a entender a lenda dele, é preciso olhar para um papel que ele tinha que era fundamental. Ele não era visto só como mais um praticante, não. Ele era visto como o fundador das chamadas artes ocultas, ou seja, aquele conhecimento que está meio escondido da realidade. E olha, as fontes antigas são bem claras quanto a isso. Dizem que ele era considerado um mestre da sabedoria, fundador das artes ocultas. Agora, para pensar no peso disso. Para todos os alquimistas, astrólogos, filósofos da história, ele não era só uma inspiração, ele era a fonte, o ponto de partida de tudo. Só que o nome dele não para em Hermes. Tem aquele título que vem junto, Trismegisto, que é uma pista. E que pista! É fundamental para a gente entender o tamanho do domínio que ele supostamente tinha. Mas afinal, o que é que isso quer dizer? Trismegisto pode ser traduzido como o 3 vezes grande. E não é só grande ou muito grande, não. É 3 vezes grande. É quase uma declaração de poder, de supremacia em 3 áreas diferentes do conhecimento. Uma afirmação de que ele tinha um domínio total sobre a realidade. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Por que 3 vezes grande? Que pilares de conhecimento eram esses, tão gigantescos, para render um título monumental como esse? Bom, a tradição conta que ele era mestre absoluto em 3 grandes reinos do saber. O primeiro, a ciência, que é o campo que observa o universo material. O segundo, a magia, que é o que atua sobre esse universo. E o terceiro, a filosofia, que tenta entender tudo isso. Para ele, isso tudo não era separado, eram só lados diferentes de uma única grande verdade. E claro, uma figura desse tamanho faz a gente se perguntar. Afinal, ele existiu de verdade? Foi um homem de carne e osso? Ou será que é um mito, criado para ser o símbolo da própria sabedoria? A verdade é que a linha que separa uma coisa da outra é bem fininha. As histórias colocam ele lá no Egito Antigo, bem no comecinho, na época dos grandes faraós. Mas o mais curioso de tudo é que algumas tradições dizem que ele viveu na mesma época de Abraão, o patriarca da Bíblia. Imagina, isso cria uma ponte, ainda que mítica, entre o misticismo do Egito e as raízes da fé aqui no Ocidente. E para fechar o pacote de status sobre-humano, a lenda ainda diz que ele viveu 300 anos. Pensa só, 300 anos. É uma vida longa que não só deu tempo para ele dominar todo esse conhecimento, mas que basicamente tirou ele da categoria de simples mortal e transformou ele num mestre para lá de atemporal. Tá, mas e o legado dele? O que ficou para a história? Não foram pirâmides nem templos. Foi algo muito mais poderoso e duradouro. Um conjunto de ensinamentos que, olha, sobreviveu por milênios. Isso o transformou numa verdadeira fonte de sabedoria que nunca seca. E dizem que ele não guardou esse conhecimento todo só para ele não, hein? Pelo contrário, ele teria passado tudo adiante para um grupo bem escolhido de seguidores, dando início a uma linhagem de pensamento esotérico que foi se espalhando, meio que em segredo, pelo mundo todo. Mas que conhecimento era esse, afinal? Basicamente, os ensinamentos dele tinham 2 pontos centrais, 2 pilares gigantes. O primeiro era sobre a natureza do universo, resumida naquela famosa frase dele: o que está embaixo é como o que está em cima. É a ideia de que as coisas pequenas refletem as coisas grandes, sabe? O micro reflete o macro. E o segundo pilar era a conexão entre o que é divino e o que é humano. A crença de que existe uma faísca da criação dentro da gente, só esperando para ser descoberta. No final das contas, o legado dele está todo contido nesta frase poderosa. Depois da sua morte, foi reverenciado como a fonte da sabedoria. Quer dizer, ele deixou de ser só uma pessoa, não importa se real ou mítica, e virou uma ideia.
Ele se tornou o próprio símbolo da busca da humanidade pelo conhecimento escondido do universo. A lenda de Hermes Trismegisto, sendo ele um homem ou um mito, serve para lembrar a gente de uma coisa. Essa vontade de desvendar os mistérios do universo é antiga, tão antiga quanto a própria humanidade. E isso tudo deixa uma questão no ar. Se no passado se acreditava que as respostas estavam escritas nas estrelas e dentro das pessoas, onde será que a gente anda procurando por elas hoje em dia?